Professor Ranieri, boa tarde. Amanhã o Santa estreia no Campeonato Pernambucano diante do Afogados, também a estreia diante do seu torcedor. O que o Santa, a sua comissão técnica, já sabe sobre a equipe do Afogados? Primeiro que o Afogados é uma equipe trabalhada pelo Evandro Guimarães, um grande amigo, um grande profissional. Analisando já esse primeiro jogo deles contra o Belo Jardim, apesar do resultado de 1-1, mas um time muito organizado, apesar de jogar com 3 zagueiros, mas é um time agressivo na hora que tem a posse da bola, principalmente no que se respeita ao seu posicionamento inicial, sua iniciação com os 3 zagueiros. Então, todo e qualquer adversário que nós vamos enfrentar, e principalmente no Pernambucano, temos que ter muita cautela, temos que ter muito cuidado e respeitar o adversário como ele deve ser respeitado. Como ele deve ser respeitado? Estudando ele como qualquer outro adversário, tomando as decisões necessárias e fazendo o jogo que nos garanta o resultado final de vitória. Ranieri, por mais que seja, boa tarde, por mais que seja o começo da temporada, eu queria saber se já é algo que te preocupa essa sequência de jogos num tempo tão curto. Nos 2 jogos que você teve pela Copa do Nordeste, precisou que os jogadores dessem o máximo ali, porque já era uma decisão, né? Por mais que você tenha conseguido fazer trocas, enfim, que se manteve controlado ali todo o jogo, agora estreia no Pernambucano e já no final de semana um clássico. Isso já passa pela sua cabeça, a possibilidade de ter que poupar um ou outro jogador, já que no começo da temporada também eles não estão 100%, para que não haja essa exaustão ou para que você possa contar mais tempo com todo o elenco? A nossa pré-temporada foi em cima de 8 semanas, justamente para se criar o lastro fisiológico, a base fisiológica para enfrentar a temporada do futebol brasileiro, que seria sempre nessa batida de jogar quarta domingo ou quinta domingo. E a preocupação sempre irá existir, ao ponto de que nós temos algumas situações pontuais a nível de lesão já, infelizmente, que pode nos ocasionar algumas modificações. Ao ponto de que, ao término da partida contra o Botafogo, eu já dei uma folga na segunda-feira que não estava planejada. Essa folga foi justamente devido à tensão emocional que foi gerada nesses 2 primeiros jogos, e eu precisava dizer para os meus atletas assim: vão para casa, aproveitem os familiares de vocês e voltem na terça-feira revigorados para darmos início a uma semana complicada, com 2 jogos, e esses 2 jogos se complicam ainda mais porque um na quinta, outro no domingo, diminui a recuperação de um jogo para outro. E eu sempre falei para o meu grupo: quem está aqui no elenco do Santa Cruz vai jogar por causa que vai jogar Pernambucano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série D, e vai chegar um momento em que vai ter um jogo vai ser mais importante que o outro. Eu dou o exemplo: o primeiro jogo da Copa do Brasil e um jogo anterior, se eu pegar um Pernambucano, eu vou ter que repensar se vai valer a pena colocar todo mundo para jogar e não chegar com tanta energia para jogar um jogo de suma importância que vai ser. Então, o que está sendo trabalhado aqui é para que todo mundo vivencie, tenha a condição de jogar, que todo mundo faça parte do processo. E com certeza iremos sim fazer algumas modificações, não já de imediato, mas com a sequência do calendário. Professor Ranieri, é verdade que o Santa estreou na temporada com 2 decisões, né? 2 jogos eliminatórios. Perder, estava fora. Qual é a diferença na preparação, na questão psicológica de você trabalhar a questão da eliminatória e vir para uma competição que, apesar de serem apenas 12 jogos na primeira fase, já é uma competição onde dá para fazer gordura, é mais tranquilo, né, nesse sentido? Como é que trabalha essa questão? Primeiro que nesses 2 jogos iniciais, por ser o mata-mata, tivemos que jogar o jogo que nos permitisse a vitória. Claro que com todo um processo de construção, de tudo aquilo que trabalhamos e acreditamos como a melhor forma de jogar. Mas precisávamos jogar aquele jogo que nos condicionasse a vitória. Esse primeiro jogo, independente se for Afogados ou qualquer outro, não, aí já dá para realmente implementar aquilo que nós imaginamos como forma de jogo, como imposição de jogar dentro de casa, tanto no que se diz respeito a marcar e jogar. Então, dá uma tranquilidade para realmente pôr em prática tudo que foi treinado. Os 2 jogos do mata-mata não. Se fez
se tiveram comportamentos que nos condicionaram à vitória. Eu dou o exemplo do segundo jogo, onde se fez a criação dos 2 gols e depois do segundo gol, o que é que se priorizou? Não, vamos se fechar, vamos se resguardar para não sermos surpreendidos, e foram 2 propostas totalmente diferentes no mesmo jogo, mas no Pernambucano, na sequência agora do calendário, vejo de uma forma diferente. Ranieri, o último título do Santa foi justamente o Pernambucano lá em 2016. E diante das competições que o time tem neste ano, talvez o estadual esteja ali mais escanteado, se assim a gente pode dizer, diante de uma Copa do Brasil, diante de uma Copa do Nordeste, diante de uma Série D, o acesso, enfim. Mas o quanto que é importante para vocês, para a mentalidade de vocês, assim, o quanto que tem sido conversado também voltar a ser campeão estadual, voltar a conquistar um título, e para isso, obviamente, um primeiro passo a ser dado já no jogo de amanhã. Eu lembro que eu fui até criticado por ter dito ao torcedor na minha chegada que iria brigar pelo Pernambucano, como se eu estivesse iludindo o torcedor. Não estou iludindo o torcedor, estou no Santa Cruz, um dos 3 maiores clubes do estado, onde tem a obrigação de brigar pelo Pernambucano. O Pernambucano, eu nunca vou descartar o Pernambucano. O que vai fazer com que eu não utilize da força máxima no Pernambucano é a importância do próximo jogo em relação a outra competição. Mas o que vai me proporcionar isso é o que eu construí de gordura, o que eu construí a nível de resultados de vitória, para me credenciar a fazer isso. Mas eu nunca vou deixar o Pernambucano a segundo plano, não, porque sei do quanto vai ser valoroso para o grupo, para o clube, tanto a nível individual como coletivo, e coletivo como que aconteceu nesses 2 primeiros jogos. Eu sendo campeão pernambucano, a confiança que eu ganho para iniciar uma Série D, como quero, confiante, como equipe forte, equipe que chega, equipe que dá resultado, isso aí vai fazer parte também do processo. Ranieri, boa tarde. João Batista, do canal Santa Cruz PE Eternamur. Eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se você vai poder me responder. Renatinho vai ser contratado? Renatinho é o seguinte, primeiro que as pessoas estão confundindo a situação de Renatinho com o passado. Renatinho, ele viveu no mesmo momento que Denis Marques, ele viveu no mesmo momento que Caça-Rato, ele viveu no momento desses caras, mas ele não tem a mesma idade desses caras. Renatinho tem 31 anos. Então, o que está se fazendo com o Renatinho aqui é o resgate de um jogador. Quanto o Santa Cruz está gastando com isso? Nada. O Santa Cruz não está gastando nada. Não está perdendo tempo com o Renatinho, não. Eu não estou perdendo tempo com o Renatinho. Eu estou tentando recuperar um jogador que deu resultado para o clube. Estou tentando recuperar um jogador que tem identificação com o clube, que ama essa camisa, que tem o reconhecimento do torcedor, e por trás desse jogador tem um jogador técnico. Que está muito longe? Está muito longe, mas só o tempo vai dizer se esse resgate de Renatinho vai ser positivo para ele e para o Santa, entende? Mas eu abri as portas do Santa Cruz para Renatinho com todo o carinho que o torcedor do Santa Cruz tem por ele. Eu me coloquei no lugar do torcedor, me coloco no lugar do jogador. Nós estendemos a mão para Renato, ele precisava dessa ajuda. E o Santa Cruz abriu as portas e ele vai fazer o processo dele. Se ele não conseguir chegar ao patamar que o futebol exige hoje, tentamos. Se ele conseguir, vai fazer parte do processo, como fez em outras conquistas. Mas a situação do Renatinho é bem essa aí. Perguntar sobre o volante Baraca, foi apresentado ontem. Queria que você analisasse o jogador e como, na sua opinião, ele já poderia encaixar no time do Santa. O Baraca é um jogador experiente, foi contratado por causa da experiência, foi contratado pela experiência e teve um cuidado de ir atrás das informações, onde quem tem 36 anos, mas teve uma vivência de uma Série A2 agora de 15 jogos seguidos, ou seja, fez um campeonato inteiro, né? É um jogador que chega ali para fechar uma lacuna que ainda estava aberta. Eu tenho o Daniel, eu tenho o João, o Eric e agora eu tenho o Baraca. São 3 jogadores na posição, que é uma posição que se perde por cartão, se pode perder por qualquer outra coisa, mas principalmente por cartão, por serem os caras que têm uma incisão um pouquinho maior na marcação. Então, um jogador que chega realmente para somar com o grupo, com sua experiência, com a sua desenvoltura, e vai brigar pelo espaço, assim como todos estão brigando.